Olá, boa noite. Mais uma live da Academia de Líderes 3F, 3Fs. Já já nossos colegas da Academia de Líderes vão estar conosco e vamos falar de um tema muito legal. Não vou spoiler ainda, esperar meu colega Omar Gunning estar conosco aqui para a gente poder explorar esse tema da melhor forma possível. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Vamos aguardar esse início. Quem vai acompanhar já pode ir mandando um aviãozinho para outras pessoas. Muito bom. Aguardando a entrada das pessoas. Oi, Vitor. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Também. Tudo bem, tudo bem. Grato pelo convite aqui, pela oportunidade, tá? Maravilha. Estamos aqui aguardando as pessoas irem entrando, mas a gente já pode ir dando o serviço de hoje, né? Eu Isso sou de Victor hoje. Aguiar. Do outro lado está meu colega, o Margani, meu parceiro, juntamente com a Rosane Bonesse, da Academia de Líderes 3Fs. Aqui você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder conhecido, reconhecido e valorizado. E hoje o tema que nós temos para abordar nessa nossa live de domingo, e para quem nos acompanha, temos uma live no domingo, uma na quarta. O tema de hoje é bem propício para o domingo, né, Omar? É verdade, né? Vamos Eita, coisa falar de boa. gestão, vamos falar de gestão do desempenho, algo que a gente percebe nas nossas andanças, a dificuldade em definir e alcançar metas com a equipe. Então, sejam todos bem-vindos. Vai ser um bate-papo de mais ou menos uns 30 minutos. E vamos lá direto, né, Omar? Ah, Bora. parece uma pergunta meio retórica, meio óbvia, né? Sim, Mas, pela tua experiência, por que a definição de metas é algo fundamental na liderança? bacana. Quando, Vitor, a gente olha para a gestão de qualquer negócio e para a sua própria gestão, se nós não quantificarmos estas entregas, num primeiro nível, nós não entenderemos o quanto nós estamos produzindo, né? Então, aqui a gente está trazendo para uma esfera muito quantitativa, né? Eu tenho uma expectativa de produção, estou, depois de um determinado período, prazo, tempo, entregando ou não, com os recursos que eu tenho, aquilo que eu criei como expectativa de entrega, né? Então, num primeiro olhar, seria acompanhar realmente o resultado daquilo que eu entreguei, daquilo que eu fiz, daquilo que eu produzi. Depois, a gente entender que o processo existirá, mas na finalização do período e na constatação do dado, do número, da meta, né, do indicador, o quanto a gente entregou, né, o quanto nós deixamos de entregar e o porquê, e aí vem o segundo pilar que sustenta a minha resposta, que é descobrir o motivo de um possível não atingimento ou, quem sabe, da possibilidade de se olhar a uma causa da não entrega a um desdobrar de uma criação de um plano de ação. Depois, Perfeito. o terceiro item, que eu acho que a gente pode fracionar aqui num terceiro ou até quatro itens, né? O quanto a gente inspira o time na busca pelo resultado. E o quanto a gente lá na frente pode reconhecer todo o esforço, toda a energia, toda
a entrega e dedicação do time ao alcance do resultado. E por que não? Também a reformulação da própria estratégia, Vitor, quando na análise do, do indicador, então do dado, do número, né? Então são os 4 pontos que obrigatoriamente a gente precisa observar, né? E isso está muito ligado, obviamente, à forma, Vitor, em que a gente vai produzir no dia a dia, no contexto, uma robustez estratégica ao alcance de algo, né? E uma das coisas que a gente gosta muito, Vitor, e eu acho que para findar aqui, inclusive, a pergunta, é o quanto, neste prazo que a gente abre, a gente também monitora. E como monitora, tá? Esses são pontos importantes. Perfeito. Quando nós criamos os 3 Fs, a forma, a força e a flexibilidade, nós pensamos exatamente nesses aspectos ligados não só à definição de metas, como as formas de alcançar estas metas e o quanto essas metas podem motivar as equipes. E Perfeito. a gente percebe, né, Omar, eu, você e a Rosane, nas nossas múltiplas atividades nas mais diversas organizações, sejam elas pequenas, médias, grandes, de vários setores, o quanto, por vezes, as pessoas estão simplesmente fazendo alguma coisa sem saber muito bem para qual direção, né? Com qual resultado, e às vezes a gente percebe líderes e equipes frustrados porque são cobrados, são exigidos e estavam com a certeza de que estavam fazendo os seus melhores. E aí a gente sempre enfatiza nas nossas falas, né, o quanto é importante o alinhamento de expectativas antes de qualquer coisa, né? O quanto que, ok, você que é líder, que está nos acompanhando, você que está se preparando para liderar, perceba o quanto é importante você começar definindo claramente com a sua organização e com os seus liderados os resultados. E aí eu já aproveito, Mar, para emendar uma outra pergunta para a gente conversar um pouquinho mais a respeito disso, porque a gente percebe também, por vezes, né, e isso talvez seja um histórico do varejo, talvez, Certo. né? O sujeito alcançou a meta, no mês seguinte ele tem uma meta X% maior. Ele alcançou no outro mês Y% maior. Então, como é que você acredita que possam ser definidas metas que efetivamente motivam a equipe? Que enquanto você estava falando, eu estava pontuando algumas coisas bem importantes aqui, mas o ponto é esse, né? Você está trazendo aqui a palavra motivar, inspirar, animar, né? O profissional ou o time, a equipe, a busca, obviamente, dessa meta que é uma meta. Eu lembrei agora de um fato aqui, né? É uma meta que ela deve ser, obviamente, planejada e organizada, né? Uhum. Então, Vitor, o que eu quero trazer é o Tá, mas ponto. espera aí. Mas conta isso daí que você lembrou, que deve ser a cereja do bolo, né? É um exemplo Deve meu ser a aqui. cereja do cake or cake. Deve ser a cereja do cake or É a cake. cereja da Cake or Cake. É que o que a gente precisa fazer, eu acho que a base dessa resposta é o seguinte: é o quanto eu consigo, de uma certa maneira, me utilizar de benchmarking, de histórico, né, para que eu possa comparar. Então, quando você fala de desenho, Vitor, é muito importante nós desenharmos esta entrega por intermédio de uma definição de uma meta com os teus superiores e ou, né, juntamente depois com a equipe, quando você olha para a equipe de uma forma democrática, a questionar se aquilo que você recebeu como punch, como direcional, inclusive vindo de um board ou vindo do teu diretor e você obrigatoriamente descascateia. Se você concordou, o quanto você precisará do também do acordo, né, ou do concordo do teu time. E aí eu gostei muito da tua fala, né, o quanto você cria esta conexão de
entender a expectativa para que, junto com aquele que você desenhou a expectativa, você também desenhe o processo. E o porquê eu Isso. estava rindo? Porque muitas vezes, Vitor, a gente aceita e vai, né? Aceita a meta, não desenha, né? E vai, e dispara. E quando você está lá no final, você percebe que todo o teu investimento de tempo, de grana, de energia foi praticamente colocada na lata do lixo, porque ou você entregou pouco perante o que o mercado entrega para a mesma Aham. situação, ou você entregou muito, que é o legal, obviamente, né? Mas sem esse embasamento. Mas os pontos são, É. Vitor, o quanto a gente precisa democratizar a ponto de fazer com que exista uma inspiração, e eu não falo em democratizar para ceifar, quer dizer, eu Uhum. trago no horizonte de 90% é o que a gente precisa entregar, e daqui a pouco a gente está redesenhando para 80%, porque o time achou que era muito. Não é isso. Né? É o quanto no desenho do 90% eu preciso mostrar o quanto desafiador é chegar no 90 ou nos 90, mas mais do que isso, me colocar à disposição verdadeira para que realmente eu acompanhe o processo, acompanhe a entrega. E aí, obviamente, muito embasado, Vitor, possivelmente nos dados da própria empresa, da história da Isso. empresa, né? Em Uhum. processos semelhantes àqueles que a gente busca entregar, ou não, ainda não tem nada. Então, vamos ao mercado, entender qual é a prática de mercado e quanto, né, se metrifica, certo? Ou se estabelece para uma determinada entrega. Então, isso é muito importante, viu, Vitor? Então, quer dizer, o gestor que quer fazer gestão sem meta, né, é um gestor que possivelmente entrega qualquer coisa. Isso a gente sabe, né? Você muito bem colocou, é quase que chover no molhado aqui, né? É. Vai para qualquer lugar, certo? Agora, o É. gestor que desenha a meta com seu time, com seu chefe, com seu líder, certo? E entende no desenho da meta que existe um desdobramento perante a criação de uma estratégia e vai entregando, né, força, dinâmica, dedicação para acompanhar o dia a dia ou período contra período, possivelmente seja mais fácil o alcance daquilo que se desenhou ali atrás. Não sei se faz sentido para você, Vitor? Não, faz total. E a gente sempre fala, né, que na Academia de Líderes 3Fs, as pessoas que estão nos acompanhando, elas aprendem o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo Isso, e para que ele seja um líder reconhecido e valorizado. isso, E a gente sempre lembra, né, quando a gente fala da forma, da força e da flexibilidade, mas principalmente da forma, a gente sempre lembra das metas SMART, isso. específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo. Perfeito. E a gente percebe por vezes que em muitas situações as metas elas são simplesmente definidas sem uma razão, É isso, né? E é aí nós isso. podemos ter, quando a gente fala principalmente da forma, eu posso ter uma meta definida em termos de sustentabilidade, ou seja, se eu não alcançar esse resultado, a sustentabilidade da organização em termos econômicos, ela fica, ela fica perigosa, ela Isso. fica, né, por vezes ela fica insustentável. Mercê, E isso. eu posso muitas vezes ter uma meta que eu coloco em termos de market share, que é para me defender perante a É concorrência, isso. né? Então, por vezes eu tenho que me fortificar para não deixar a concorrência ficar forte, musculosa, porque isso também vai colocar em risco a sustentabilidade. E a gente percebe, né, Omar, que às vezes o líder que está definindo as metas não tem esse conhecimento e, consequentemente, já que nós falamos de metas, e metas remetem diretamente às vendas, é lógico que todas as áreas devem ter as suas metas, todas as áreas, Isso. mas pensando especificamente em vendas,
às vezes ele não vai conseguir vender a meta para a equipe de vendas. E a equipe de vendas fica pensando assim, puxa, por que esse número? Nossa, esse número, né, É é isso. um número realmente insustentável, não dá, e assim por diante, né? Vitor, Então, eu diria o assim, seguinte. Oi. você concorda que vender a meta para a equipe, Isso, né? Vender no sentido isso. figurado, realmente pode não só trabalhar no motivacional, como ter um impacto positivo para a equipe? Vitor, justamente isso. Eu não acredito numa entrega sustentável, porque não é uma entrega, certo? Não é Uhum. chegar Isso, ali e entregar, né? Você muito bem isso, colocou minutos aqui atrás de que você entrega e daqui a pouco você já abre um novo circuito, né? Um novo prazo, quer dizer, uma nova meta a uma nova entrega. Então, se você não consegue discutir o número, a meta, porque veio isso, goela abaixo, você obrigatoriamente discutirá, se você for um bom gestor, você discutirá o como chegar na meta. Perfeito? Esse é um ponto. isso, Agora, em organizações em que esta fluidez de discussão da própria meta, com embasamentos, e aí sim, benchmarking histórico, dado, fato, ok? E você também isso, tem no outro ponto a discussão com o teu time, pronto, facilitou o quê? O engajamento. E quando a gente pertence a um desenho, a uma entrega, se torna, obviamente, muito mais fácil nós alcançarmos a meta e olharmos, sim, aí para um ciclo de alto desempenho de uma forma muito mais facilitada, né? E aí eu gostei dessa expressão que você usou para sustentação do negócio, né? é, Então, ponto um, né, Vitor? O quanto nós, na forma, né, na força e na isso, flexibilidade, nós devemos estar prontos para democratizar o que a isso, criação da estratégia e o desdobramento deste plano ao alcance daquilo que a gente desenhou. E mais, outro ponto importante, né? O quanto, Vitor, de recorrência antes do prazo finalizar, eu preciso estar envolvido. Eu preciso questionar, eu preciso checar, eu preciso analisar. Não eu especificamente, mas alguém ou eu, né? Eu, o líder do eu, o líder que realmente quer isso, entregar, ele se compromete a acompanhar. Então, são dois pontos aqui, Vitor, que embasam toda a fala do alto desempenho. E você muito bem uhum, colocou, quando a gente desenhou a academia, ela ganhou não só a forma, e você trouxe uma das técnicas que a gente usa na academia, que é o SMART, que é uma técnica isso, extremamente disseminada e com certeza simples, porém realmente efetiva. Mas mais do que isso, a gente precisa olhar para a capacidade de decisão, que está muito ligado à isso, forma. E aí, a gente olha lá que a tomada de decisão e a gestão do resultado estarão embasados no isso, capítulo em que a gente abre forma na academia. isso, E quando a gente traz para a questão da adaptação, né, e do crescimento contínuo, a gente vai olhar para as questões como desenvolvimento pessoal, inovação na flexibilidade, né, que é isso, outro F da academia. Então, esses três pilares, Vitor, evocam o tema dessa noite, você muito bem colocou, começar a semana falando de alto desempenho é muito importante, né? Mas é, mais importante do que isso é mergulhar na forma prática e aplicável de como fazer com que nós tenhamos equipes e times engajados, inspirados ao alcance do que nós precisamos, enquanto líderes, entregar. Né? Tanto quali é. quanto quanti, tá? Exatamente, é bem isso daí, e talvez esse seja um dos principais desafios que nós colocamos, né, nós escutamos dos líderes com os quais nós lidamos, né? Como engajar a equipe, principalmente se as metas estabelecidas parecem inatingíveis para a equipe, né? Mas aí eu vejo, por vezes, quando a gente fala dessas metas inatingíveis, que alguns líderes têm alguns desafios no que diz respeito da definição das estratégias
para buscar essas metas, né? Então, é mais ou menos assim, olha, precisamos alcançar tal resultado. E tá aí os recursos para alcançar esses resultados. As ferramentas, as estratégias, de repente a política comercial, enfim, né? É aí que entra a flexibilidade, não é isso, Omar? É isso sim, Vitor. Ao meu ver, o ponto é justamente esse. Quando você traz o número e diz é lá que a gente chegará, no primeiro momento, nós somos humanos, Vitor. Nós buscamos entregar o manifesto de, putz, mas como que eu vou fazer, né? Ou como nós faremos? Se falta isso, se agora, no momento em que as pessoas entendem que existe um grande desafio, e é um grande desafio, porque meta que não for desafiadora para a gente, né, Vitor? A gente está Isso. entendendo que alguma coisa aí está errada, né? Mas o Uhum. quanto, Vitor, nós somos profissionais flexíveis a um diálogo, a uma discussão aberta a todo momento e aberta de verdade, né? Em defender algo que muitas vezes está acontecendo ou a inexistência de um recurso para que nós possamos realmente, não só no desenho, mas na entrega periódica, né? Nesta entrega de análise sistêmica, entender, putz, se isso for assim lá no forecast, olhando lá para frente, a gente não vai alcançar, né? Mas Exatamente. daí, de novo, né, Vitor, o quanto a gente precisa voltar para nós, para o time, para as histórias, para os casos, de novo, voltar ao mercado, buscar aprender com o outro, buscar de verdade escutar o outro, entender se não tem pontos não ligados, né? Existir, olhar as falhas, as oportunidades nas falhas, nas causas das falhas, se não evocam um revisitar na própria estratégia. Tá? Então, claro, se eu estiver pronto para pilotar esta nave de uma forma aberta, estou aberto, né? Tenho esta flexibilidade para a gente conversar e não só. Caso nós entendamos que a gente não vai entregar, e a gente gosta de trabalhar isso, né, na comunicação, né, Vitor? A antecipação, que nós Sem busquemos dúvida. antecipar por intermédio deste diálogo aberto, para que lá na frente o desempenho seja entregue na medida da expectativa, ou, claro, o próximo à expectativa, caso realmente essa meta tenha sido desenhada de uma forma quase que inatingível. Tá? É. Mas aí é interessante esse ponto, né? Eu acompanhando a tua fala, eu pensava num gap Uhum. que, por vezes, também a gente acompanha quando a gente está trabalhando com os líderes que nós atendemos. Ok, a meta foi definida, o time está em campo, vamos buscar os resultados. Por vezes pode não ter um acompanhamento muito bem feito, então a equipe fica pensando, ok, mas quem é que está monitorando isso? E não estamos falando aqui de punição, mas o ponto nevrálgico é, poxa, se era para alcançar o resultado X e não alcançou, se não existe um trabalho de feedback, se não existe um trabalho de acompanhamento, se não existe um trabalho de monitoramento, a percepção da equipe é, essa meta não tinha importância alguma. Nós, de novo, não estamos falando para punir ninguém. Não é porque você não atingiu que vai acontecer tal coisa e tal. Mas se não atingiu e a equipe não tem um feedback, qual é a percepção? Né? Então, só para a gente já ir se encaminhando para os finalmente, Omar, queria que você dividisse um pouquinho da tua experiência de como acompanhar e avaliar o progresso da equipe em direção às metas. Bacana, Vitor. Sempre o ponto que nós gostamos aqui de ressaltar, e a Academia 3Fs traz muito isso, essa gestão da priorização. O quanto Isso. o líder, né, obrigatoriamente, ele busca entender, entregar atenção, tempo, né, aquilo que realmente é importante. Como a gente está falando de desempenho, como nós estamos falando de resultado, este é um dos grandes capítulos, né,
que o líder deveria, Vitor, de todas as maneiras, colocar foco, holofote, luz, né, para que fosse um trabalho, um tema de muita priorização, e mais do que isso, né? Um tema em que a recorrência das análises, seja por intermédio da interpretação de um dash, seja pela possibilidade de eu estar com o time, sentindo o time numa entrega mais qualitativa, mas o quanto da minha agenda ou na minha agenda, esta recorrência de ativar o questionamento, a participação. Aí você abre o capítulo do feedback, quando precisa ser falado, né? O diálogo de novo, o diálogo aberto. Mas a estratégia é, Vitor, entender, né? Ou fazer entender este tema do desempenho como um tema de priorização da liderança. E foi justamente por isso que nós separamos esse tema para tratar em uma destas lives. Isso. E cá estamos, justamente porque para nós, o cara que é bom, o cara que é competente, é o cara que entrega resultado também. Né? Ou melhor, o resultado quali e quanti, né? É o grande ponto para justamente mostrar hoje a sua competência / capacidade enquanto gestor, enquanto líder, né? Então isso é muito importante, Vitor. Esse é um dos temas de recorrência em que a gente precisa colocar realmente um pouco, ou bom pouco, do nosso dia, do nosso tempo, né? Nesse monitoramento. Omar, eu acho que seria interessante você explorar um instantinho mais essa questão da entrega quanti-quali, ou quali-quanti. Ótimo, bacana. Quando a gente diz, Vitor, a gente vai incrementar em margem um determinado percentual comparado a mês no exercício anterior, né? Ou mês anterior ou mais. Quando a gente compara ano contra ano, é fácil a gente, por intermédio, então, desta relatividade, nós quantificarmos, né? É uma entrega em números, 3% a mais, 10% a mais, 5% a mais. Quando a gente tem uma expectativa de entregar qualitativamente algo, é a gente enxergar, depois de um determinado período, a tarefa pronta, né? Então, estamos aqui os dois falando que nós faremos por semana 2 lives, né? Na qualidade de bons entendedores, depois de 7 dias, 2 lives foram entregas, né? Foram entregues. Né? Estão entregues. Não, foram entregas. Foram entregues. E foram as entregas feitas. Entregas feitas, meu Deus, da onde? Mas é isso, foram entregues. Então, o senso da qualidade. Aí, se a gente perguntar, mas como, né? Foram entregues, certo? Existiu satisfação, né? As pessoas estão voltando, e aí tem um monte de indicadores que a gente pode abrir a discussão. É isso, quali e quanti, mas olhando e ponderando a quantidade no indicador em relação àquilo que a gente está entregando. Gostei. A gente explora muito na Academia 3Fs, né, a questão da forma, da força e da flexibilidade, porque esse ponto que o Omar trouxe é muito, muito bacana e muito interessante. Eu posso levar minha equipe a entregar resultados incríveis, mas a que preço e que nível de satisfação? Excelente a colocação. Né? Nós temos um leque de indicadores de desempenho e, claro, sempre ponderando a questão do custo-benefício, porque eu sou uma pessoa que venho da área de vendas, né? Então, ok, nós conseguimos 40% a mais de resultado em termos de vendas, mas e o desconto médio e o índice de satisfação dos clientes, por exemplo? Nós conseguimos 30 a mais de produção na nossa fábrica, por exemplo, mas com que nível de desperdício, com que nível de retrabalho? Nós conseguimos, sei lá, seja lá o que for. Então, esse aspecto que o Omar traz do
quanti, quali, quali, quanti, Isso. quanti, é sempre muito importante. Muito bem, nós estamos praticamente finalizando nossa live desse domingo, que falou da gestão do desempenho, e é sempre bom lembrar que na Academia de Líderes 3Fs, você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado. Então, Omar, suas últimas palavras para a gente passar a régua. Vitor, excelente. Eu trago aqui, eu acho que o ponto que para mim é crucial, né, é o envolvimento. Tá? Isso. Se a gente se envolve na construção, né, se eu me envolver na construção da estratégia, ou da criação e do desenho da meta, e, obviamente, estiver, né, ou me fazer inserido, né, no processo da própria entrega, possivelmente será, de novo, mais fácil nós chegarmos aonde a gente sonhou, né? E se eu não envolvo ou não sou envolvido e somente recebo direcional, possivelmente o desenho será mais desafiador. Esse é o ponto quando a gente olha para esse tema tão importante que é o tema da entrega, né, dos resultados, né, em relação a metas no desempenho de uma organização. Muito bom. Gente, nós deixamos aqui os nossos melhores votos, que vocês façam uma semana incrível. Lembrando que na quarta-feira estaremos de volta com mais um tema muito legal ligado à liderança. E aquela nossa recomendação corriqueira, mande esse conteúdo que fica gravado para aquela pessoa que você entende que precisa ouvir um pouquinho a respeito disso, né? E que talvez até você não se sinta tão confortável de, vem cá, manda para lá, e aí fica o nosso convite de você estar conosco na próxima quarta-feira. Omar, uma semana incrível para você, para nossa colega Rosane Bonessi, que está viajando nesse momento. Isso. E um grande abraço a todos. Até mais. Isso aí. Valeu. Um abração. Beijo no coração, gente. Valeu, valeu. Tchauzão. Tchau, tchau.